Fala galera! Bom, maquiagem de hoje nós vamos começar já com a lente verde e aplicando o clown branco por todo o rosto. Eu aplico usando um pincel Duo Fiber e depois eu venho com uma Beauty Blender molhada, espalhando para que não fique com nenhuma marca, tá? A Beauty Blender dá uma textura muito boa. Depois eu venho com esse pincelzinho de rímel ou de sobrancelha, enfim, descartável, dou uma esfregada no meu clown e passo na minha sobrancelha, cobrindo o máximo que eu posso dos pelos para disfarçar eles na hora que eu for cobrir com a tinta laranja. Depois eu venho passando um pó com a Beauty Blender mesmo por todo o rosto para selar esse clown, tá? Como ele é cremoso, você tem que passar um pó por cima. E depois que eu aplico, eu removo o excesso com um pincel fofinho. Agora nós vamos começar a contornar o rosto com uma sombra rosa. Nas áreas que normalmente você contorna, né? Abaixo do ossinho da bochecha, fazer um pouquinho de contorno no nariz também. Eu não fiz na testa porque a peruca cobria, mas se sua peruca não for cobrir, vá nessa. E eu também, apesar de não mostrar no vídeo, eu fiz um pouquinho assim na mandíbula pra também dar uma definida no rosto, tá? É só ir marcando e esfumando com o próprio pincel, com uma sombra pigmentada. Como a base é branca, ela vai pigmentar de qualquer maneira. E daí, depois eu venho com um pincelzinho menor, fazendo no nariz. Faço bem de leve pra não ficar marcado, apesar de ser uma maquiagem fantasia, a gente não quer que fique feio, né? Então eu vou desde o início da minha sobrancelha, descendo pela lateral do meu nariz e esfumando bem pra, como eu disse, não ficar nenhuma marca assim muito forte. Agora com o pincel de esfumar, eu vou começar a aplicar a sombra rosa abaixo do meu olho, rente a linha d'água, esfumando bem pra baixo, pra ficar uma coisa exagerada, lembrando que é uma maquiagem de fantasia, né? É sempre bom pegar a foto de referência. A minha referência, na verdade, como eu falo no post no blog, foi o filme, né? O vídeo não, o filme. Então eu assisti o último filme da Alice através do espelho e essa maquiagem é inspirada na maquiagem dele, tá? Porque tem uma diferença entre o primeiro filme e esse. Enfim, eu vou reaplicar o clown branco agora na minha pálpebra para aplicar a sombra azul, tá? A base branca, ela dá uma pigmentada maior na sua sombra, por mais que ela seja pigmentada, ela vai dar uma acendida assim na sua sombra. E caso a sua sombra ainda não seja muito boa, mesmo com a base branca, experimenta dar uma molhadinha no pincel antes de pegar a sombra, que isso com certeza vai aumentar a cor dela, ok? E depois de aplicar, eu vou esfumando com o pincel com a sombra rosa mesmo, para fazer uma transição bacana e juntar esse azul com o rosa embaixo, ok? Esfumando, bem esfumadinho. Daí depois que eu apliquei a sombra azul no olho, a gente vai aplicar a sombra roxa no outro, mesmo esquema. Primeiro eu aplico até o côncavo, dou uma leve esfumada com o mesmo pincel. E daí depois eu pego o pincel fofinho, que é o de esfumar mesmo, pra esfumar bastante essa sombra no côncavo e depois unir a roxa com a rosa. Agora, com o mesmo esquema que eu fiz para cobrir a sobrancelha, eu venho com a tinta ativada por água, com o pincelzinho descartável, penteando os cabelinhos. E depois com o pincel eu venho definindo melhor essa sobrancelha. É o mesmo esquema que a gente faz para definir a sobrancelha na vida real, só que dessa vez a gente vai usar uma tinta laranja, tá? Eu dou uma passada entre os pelos assim para tingir bem. E no começo da sobrancelha ali vocês puderam ver que eu fiz uns cabelinhos meio arrepiados pra não ficar nada muito certinho também, né?
Agora com delineador branco, esse é da NYX, maravilhoso, super recomendo. Eu vou fazer um delineado gatinho super básico, né? Porque até o Mad Hatter usa o delineado gatinho. Como eu disse, essa maquiagem é inspirada no último filme, então se você ainda não assistiu, 1, assista que é legal, e 2, assista que a maquiagem é diferente. Aliás, nesse filme ele tem muitas maquiagens diferentes de acordo com o humor dele, assim como no primeiro, mas enfim. A maquiagem é diferente do primeiro e eu achei mais legal essa. E daí, com a tinta ativada por água branca e o pincelzinho descartável, eu recomendo muito esses pincéis descartáveis, que eles são muito bons. Mas enfim, eu passo na tinta e passo nos cílios pra deixar branquinho. Eu venho com a tinta também ativada por água vermelha, fazendo uns tracinhos nesse delineado branco, porque ele tem um delineado branco e vermelho listradinho, tá? Então, com um pincelzinho bem fininho, eu vou com cuidado fazendo esses tracinhos pra deixar esse delineado listrado. Daí, depois que eu faço isso, eu pego de novo meu delineador branco pra fazer os cílios dele na parte de baixo, é basicamente riscar uns tracinhos na parte de baixo. E daí eu pego o jumbo branco da NYX e passo na linha d'água. Em um olho eu passei o jumbo branco na linha d'água e no outro eu passei esse lápis que eu estou passando também na boca na linha d'água. Daí ficou um branco e outro rosa. E daí eu venho com esse lápis da NYX, que inclusive é meu favorito, eu acho que já é o 5º que eu estou usando, porque ele fica bom com muitos batons que eu tenho. E a cor dele é incrível, então eu venho contornando minha boca e preencho ela pra fazer uma base boa pro batom que vem em cima. Agora eu passo o batom líquido, esse daí é o Poema da Bruna Tavares com a T-Blogs, que eu amo, ela e o batom. E agora com aquele produto para os dentes, que eu já usei em algum outro vídeo, que eu não me lembro agora. Ah, do Beetlejuice. Só que esse é preto. Eu vou fazer o tracinho no meio dos dentes, que ele tem tipo como se fosse um diastema, né? Diastema, pra quem não sabe, é essa separação entre esses dois dentes da frente. E daí eu pinto com um pincelzinho fininho também. Espero secar e vou reaplicando. Tem que dar uma secada no dente antes de fazer isso, tá, gente? E daí, quando a gente termina, fica assim, super legal. O efeito é muito legal. E, novamente, eu falo pra vocês, peguem um produto que seja para isso. Agora eu coloquei minha peruca, que ela é linda, maravilhosa, e ela é muito linda e maravilhosa para o Mad Hatter. Então, nós temos que dar uma despenteada nela. Então, eu vou com a mão dando uma desfiada nos fios pra ficar mais cheia, volumosa, bagunçada. E agora é a hora da roupa. Esse é o chapéuzinho que eu fiz, inclusive vai ter um vídeo aqui ensinando como fazer o chapéu e a gravatinha. E o resultado final é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz com o resultado dessa maquiagem. Achei que ficou muito lindo. Quero uma festa agora pra eu poder ir usar ela. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um joinha nesse vídeo. E nos vemos no próximo. Beijo grande. Tchau!